me aproximou da Record São Paulo, apesar de eu estar na Record do interior e ter saído da Record Rio. Fiquei 2 anos, assim, nessa função, exercendo o cargo de chefia no jornalismo, no departamento, e sendo apresentadora. Eu trabalhava 14 horas por dia, mas eu amava o que eu fazia. Até que eu tive síndrome do pânico, e aí eu precisei voltar pro Rio, porque eu falei, não tá legal. Eu só trabalho, eu vivo para o trabalho, eu não gosto da cidade, eu não gosto da rotina que é... Não curti morar em Resende? Essa cidade não era Resende, era Campos. Campos? Campos dos Goitacazes, isso já estava na Record. Acho que é um dos lugares mais Resende quentes, foi afiliada da Globo. É quente, eu não gostei. Me desculpe os campistas lá, mas eu não gostei. Tá. E aí eu só vivia para o trabalho. Não tinha namorado. Nessa época eu ainda não tinha nem casado ainda, então eu vivia em função do trabalho. Foi bom enquanto durou. E aí pedi demissão e pedi para voltar para o Rio. E aí eu voltei para Record Rio e voltei no cargo de editora. Aí foi uma nova fase na Record Rio. Depois de eu ter ficado anos lá na reportagem, voltei como editora. Aí foi uma nova fase, um novo aprendizado, uma nova função. E foi a emissora onde eu mais ganhei dinheiro. A Record sempre pagou bem, ganhei mais do que na Globo. Então foi uma época boa, uma fase boa também. Depois disso eu fui para o SBT Rio. E no SBT Rio eu dei meio que uma continuidade pelo que eu fazia na Record, porque fazia muito policial também. E tinha uma linha editorial mais aberta, diferente da Record. A Record tinha uma chefia bem exigente. Controladora? Bem controladora. Bem, as pessoas tinham medo dos chefes. De toda hora a gente via alguém chorando na redação porque o chefe brigou. O chefe tomou vários processos de assédio moral. E eu me dava bem com a chefia. Mas eu via o que acontecia lá com os colegas, né? Então era uma situação bem, bem cansativa. As pessoas adoeciam, os jornalistas lá baixavam toda hora o hospital. Um tinha um AVC, outro tinha um infarto. Nossa. Era uma coisa bem pesada, assim, sabe? Que horror. E aí eu fui pro SBT, eu vi um clima completamente diferente. Uma redação família, uma redação unida, uma redação de aconchego, assim, sabe? Então eu fiquei ali entre idas e vindas 11 anos. Foi uma época muito boa, porque aí eu fui pra Band, voltei pro SBT, depois fui pra Band de novo, voltei pro SBT. Tempo, né? Fui pra Rede TV, voltei pro SBT, era uma casa muito boa. Estaria lá até hoje se eu não tivesse tido um episódio que aconteceu e que depois me trouxe pra cá. Chegaremos lá. E Rede TV, CNT, e eu já emendo a pergunta, por que tu nunca trabalhou na TV Cultura, na TVE? Pois é, coisa boa, TV Cultura também, né? A TV Cultura é em São Paulo. Coisa boa, né? Eu acho ótimo, adoro a TV Cultura também, adoro a programação da TV Cultura. E eu brinquei uma vez, uma época, falando assim, gente, eu só não passei pela TV Brasil. A única que no Rio era a TVE, depois mudou para a TV Brasil, e a TV Cultura é em São Paulo. Mas a TV Brasil é a TV do governo federal, né? E eu falei, estatal. Eu falei, gente, a única que eu não passei foi a TV Brasil. Essa não foi por falta de tentativa também. Já bati lá algumas vezes, assim, pra pedir emprego, né? Pra tentar... Em épocas que às vezes você sai do mercado, fica desempregado e tal, não sei o quê. Mas... E também posso falar aqui que... até esse episódio que aconteceu em 2018, eu nunca tinha ficado desempregada, porque eu sempre ia mudando de emprego. Ou eu recebia um convite de outra emissora e eu pedia demissão de uma, no dia seguinte estava em outra. Ou quando aconteceu de ter uma barca, que a gente chama, né, quando passa a barca demitindo 20 pessoas do departamento, a gente chama de barca, porque é muita gente. E é quando a empresa quer fazer corte de pessoal e tal, aí corta apresentador, corta produtor, corta editor, corta repórter, corta cinegrafista, motorista. Aí, quando tem um número grande, assim, é uma barca. Já passei uma barca assim na Band Rio. Foi uma segunda-feira. Na terça-feira, no dia seguinte, eu tava no SBT Rio. Então, assim, eu dei um telefonema e falei, gente, acabei de passar, eu tava na barca da Band Rio. Ai, tá, então peraí, não seja por isso, vem pra cá, começa aqui amanhã. Pô, beleza, obrigada. Então, cara, o mercado é muito fechado. Então, o jornalismo tem isso. Você tem amigos em outras emissoras. E eu, como passei por todas as emissoras, você fica conhecida em todas as emissoras e você tem amigos em vários cargos em todas as emissoras. Tanto que eu tenho amigos até hoje, da época da Record, da Globo, do SBT Rio, da Band. Então, assim, as pessoas vão ficando pelo caminho, né? Vai criando isso é muito legal. Cria uma rede de contatos, né? Tá, bom.
antes da gente falar sobre a tua chegada aqui em Curitiba, eu quero entender como funciona assim a rotina de uma redação de jornalismo. Por exemplo, tu cobriu muito tempo as favelas e tiroteio, etc. Como é que tu sabe de manhã para onde tu vai? Isso já é definido um dia antes, mas só que durante a madrugada, durante a manhã, algumas coisas podem mudar. Me dá um de A a Z da rotina da redação, que horas que tu chega, especialmente nesse momento que tu cobria a favela, e como é o preparo psicológico para estar num ambiente que pode perder tua vida em fração de complicado. segundo. Inclusive, já perdi um amigo cinegrafista baleado numa operação policial. E esse amigo, ele morreu na Band, cobrindo pela Band Rio, mas a gente, como eu te falei, a gente tem muitos amigos, a gente roda muito, a gente muda muito de emissora. Ele foi meu primeiro cinegrafista na Record Rio, quando eu tinha lá meus 27 anos, quando eu comecei na Record Rio. E ele que me ensinou a como me portar na favela, onde me posicionar. Aqui é seguro, aqui não pode. Por exemplo, atrás de poste. Muita gente acha que é seguro ficar atrás de poste. Não é, o poste é oco. O tiro de fuzil vai furar. Usa e se você tiver ali... Usa colete, mas eu peguei uma época que o colete também não era bom. A gente brincava dizendo que era colete para bala Juquinha. A bala Juquinha era uma bala carioca que tem. Pesado, né, o colete. Porque a bala, o projétil ia perfurar, ia atravessar teu corpo, ainda mais de fuzil. Não segurava nem pistola, que dirá fuzil, que percorre 1 quilômetro de distância. Então, eu peguei a época do colete ruinzinho, que aqui a gente literalmente dobrava ele. Então, ele era feito de papelão, não vai segurar nada. E peguei aquele bem pesado, que é uma chapa de aço, que pesava 25 quilos. Você vestia 25 quilos. Só eu não conseguia eu botar sozinha e eu tirar sozinha. Alguém tinha que vir colocar pela cabeça, amarrar aqui pra mim, né? Que tem cheio de velcro, pra ficar bem justinho. E já aconteceu de eu ficar entalada dentro do carro de não conseguir levantar no meio de um tiroteio. Porque eu deitei e não conseguia me mexer com o colete de tão pesado que era. E às vezes eu era meio abusada. Às vezes eu tirava o colete no meio da operação, que eu falava assim, eu preciso correr. Eu preciso ter mobilidade, eu preciso me agachar, porque se o tiro vier, eu preciso me abaixar, eu preciso correr. Com um colete de 25 quilos, eu não consigo ter essa agilidade, essa mobilidade toda. Então, tira. Falei, tira, que eu prefiro ficar sem e eu correr. Porque eu consigo me abrigar em algum lugar, eu consigo me jogar no chão, eu consigo me levantar. Era a minha academia que eu brincava, sabe? Dizendo assim, a minha academia, na época do Cidade Alerta, era essa. Para o físico... Tinha